Olá, muito boa noite a todos. Vendo o número legal, declaro abertos os trabalhos. Agradeço a presença de todos os mestres, professores, praticantes de jiu-jitsu aqui nessa noite. Chamo para compor a mesa ao meu lado a deputada estadual, praticante de jiu-jitsu, deputada Sara Pôncio. Seja muito bem-vinda, compor a mesa conosco. Chamo o grande mestre Paulo César Gomes para estar conosco compondo a mesa. Nosso grande mestre Oswaldo Cupertino Simões Filho, faixa vermelha e branca, medalhista, esteja conosco, meu irmão. O grande mestre Carlos Alberto dos Santos Dias, o grande mestre João Carlos Austrégésilo e o grande mestre Luiz Carlos Guedes de Castro. Mestre, uma honra tê-los conosco aqui compondo a nossa mesa de honra. Trago a todos aqui um cumprimento, mestre. Eu trago um cumprimento especial do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Rodrigo Bacelar, que estendeu os cumprimentos a todos os mestres, professores, praticantes de jiu-jitsu nessa data, e o reconhecimento do jiu-jitsu como a nossa arte marcial e a importância para a formação dos nossos jovens e da nossa cidadania aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu solicito a todos que, por favor, em posição de respeito, nos coloquemos para ouvir o hino nacional brasileiro nessa sessão solene, histórica, em homenagem ao Dia do Mestre de Jiu-Jitsu. Brasil, um sonho intenso, raio vívido de amor e de esperança.
Quero rapidamente aqui fazer o registro dos presentes aqui, alguns dos nossos mestres presentes. O grande mestre Carlos Alberto Dias, faixa vermelha, 9º grau, seja muito bem-vindo. O célebre mestre querido Fernando Guimarães Pinduca, seja bem-vindo, meu irmão. Faixa vermelha, 9º grau, presidente do Instituto Superior em Estudos do Jiu-Jitsu, uma honra tê-lo conosco. Mestre Ronaldo Santos, grão-mestre do Instituto Conde Coma, presidente da Federação de Luta do Rio de Janeiro, representando o projeto social Campeões do Amanhã, junto ao 19º Batalhão de Polícia Militar. Seja muito bem-vindo, mestre. Mestre 8º grau de Jiu-Jitsu, Edivaldo Mendes Freitas Filho, vice-presidente da BIM Jiu-Jitsu. Muito obrigado, seja muito bem-vindo, mestre. Mestre Luiz Carlos Guedes de Castro, presidente e mestre 9º grau, ABIM Jiu-Jitsu, Rio de Janeiro. Tarcísio Mestre Moreno, mestre faixa vermelha, 9º grau, seja muito bem-vindo. Grão-mestre Ademir Souza, Policombate, seja muito bem-vindo, mestre. Mestre Edmilson Rocha dos Santos, faixa vermelha e branca, 8º grau, Ed Norte Fight, CT, seja muito bem-vindo. Paulo César Gomes, faixa vermelha, 9º grau, mestre. CT, Paulo Gomes, muito bem-vindo. Mestre José Célio da Cruz, faixa vermelha e branca, 8º grau, seja muito bem-vindo. Querido mestre Oswaldo Cupertino Simões Filho, uma honra tê-lo conosco. Faixa vermelha e branca, 8º grau, Judô Clube Oswaldo Simões, uma honra. Todos nós iniciamos e temos essa relação de carinho e respeito ao judô, seja muito bem-vindo conosco. Igor Moura, chefe de gabinete do deputado estadual Yuri Moura. Cadê o Igor? Quero saudá-lo, Igor. Fazer aqui um reconhecimento do meu amigo, deputado Yuri Moura, praticante de jiu-jitsu, faixa marrom de jiu-jitsu, o idealizador aqui na Assembleia Legislativa da Frente Parlamentar em Defesa das Artes Marciais, a qual eu tenho muito orgulho de fazer parte. Sou signatário dessa iniciativa do deputado Yuri Moura, assim como a deputada Sara Ponce e outros deputados na casa de diferentes representações partidárias também são signatários dessa importante frente. Fica aqui o reconhecimento que o deputado Yuri foi o idealizador dessa noite de hoje. Na semana passada ainda a gente conversou sobre a importância de mais uma vez realizar um encontro e marcar presença na Casa do Povo, no Parlamento Fluminense, e que nós possamos aqui ter a presença sempre constante e permanente dos mestres, praticantes, professores de jiu-jitsu também, de uma maneira a representar a importância do jiu-jitsu para o estado do Rio de Janeiro. Então, nada mais conveniente, importante que nesse prédio centenário da Assembleia Legislativa, num prédio que já protagonizou e foi palco de muitos episódios e muitos capítulos da história do Brasil e do Rio de Janeiro, que a gente possa ter essas fileiras tomadas de pessoas de bem, homens de bem, mulheres virtuosas vestindo o kimono, a nossa armadura, e que possa ocupar essas fileiras importantes, protagonizando mais um capítulo da história. Então, meu reconhecimento aqui, a minha saudação especial ao mandato do meu querido amigo, praticante de jiu-jitsu, deputado Yuri Moura. Entrou em contato comigo há poucos minutos atrás, dizendo que, em função de alguns compromissos na região serrana, estava caminhando, mas que estaria seu mandato representado através do seu chefe de gabinete, está aqui representado, todos os convidados do deputado Yuri, a presença dele, o nosso presidente da Frente Parlamentar, o meu reconhecimento, e acho que está tudo pronto para o Yuri fazer uma saudação também por via remota, salvo engano, ajustar aí com a técnica, mas fica aqui o registro. Então, obrigado pela presença, Igor Moura, chefe de gabinete do deputado Yuri. Passo aqui a uma breve saudação aos professores representantes de algumas federações, ao professor Samuel Galvão Feitosa, faixa preta 2º grau, Federação Estadual de Lutas, Leandro de Souza Goulart, está aqui o Goulart, também praticante de jiu-jitsu, meu irmão, faixa preta de jiu-jitsu, capitão da Polícia Militar, comandante do Projeto Segurança Presente, meu amigo, meu irmão, faixa preta 5º grau da equipe Nova União, a quem eu saúdo aqui nesse momento. Ao professor Glaucio Fábio de Alcântara, faixa preta 3º grau, da Academia de Jiu-Jitsu do Rayson Gracie. Otávio Henrique Rosa, professor, faixa preta 1º grau, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, do Cefap. Ao
professor Felipe Nogueira de Souza, faixa preta, primeiro grau, do CT Ideal Jiu-Jitsu. Professor Marcos Moraes, faixa preta, terceiro grau, do CT Marcos Moraes. Professor faixa preta Eider Praz, do CT Nova União do Flamengo. Ao professor Cláudio Luiz Xavier Nascimento, faixa preta, quarto grau, da equipe Leão Dourado. Ao professor Elton do Nascimento de Moura, faixa preta, segundo grau, professor da GF Team Feitosa. Ao professor Alisson Rafael, professor e faixa preta, primeiro grau, da RF Team. Professor Vinícius Soares Vieira, meu mestre atual. Seja muito bem-vindo, mestre. Uma honra tê-lo conosco. Professor multicampeão, faixa preta, quarto grau de jiu-jitsu, da minha academia, Academia Kyoto, do célebre mestre Chico Mansur, um dos protagonistas do jiu-jitsu no Rio de Janeiro, no Brasil. Fica aqui meu cumprimento, meu cordial abraço. A minha vida na luta começou justamente nesse time. Eu tive como primeiro professor o mestre Carlos Henrique, que hoje encontra-se nos Estados Unidos, aluno do professor Chico Mansur, Francisco Mansur, e na sequência desenvolveu o seu próprio CT, o seu próprio centro de treinamento. Depois foi para a academia do nosso mestre em Copacabana, nosso mestre Carlos Jiu-Jitsu, Carlos Grace, e depois, na sua própria academia, acabou indo aos Estados Unidos, mas sempre como referência de vida e como seu primeiro mestre, seu sempre mestre, professor Chico Mansur. Então, uma honra ter sido aceito na tradicional Academia Kyoto, uma honra tê-lo conosco. Agradeço também ao Gustavo Nobre Sorriso, meu amigo de guerra, meu assessor do meu irmão, também praticante de jiu-jitsu, que está nesse momento na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, entregando uma comenda ao comandante do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Não está conosco aqui, mas uma honra tê-lo aqui, mestre, e carregar esse manto aqui com o seu nome e com o símbolo da Kyoto. É uma honra tê-lo comigo, tá? Seja muito bem-vindo sempre, meu respeito sempre. Ao professor Rodrigo Serrano, faixa preta, quinto grau, da equipe Serrano. Professor Leidney, faixa preta, primeiro grau, da PIB-VP Jiu-Jitsu. Ao professor Daniel Félix de Souza, faixa preta, terceiro grau, Gás Jiu-Jitsu. Professor Matheus Borges Lourenço, professor e faixa preta, primeiro grau, Escola da Família. Ao professor Gabriel dos Santos, faixa preta, primeiro grau, do GF Team Merck. Ao professor Leandro Pinheiro Trindade, faixa preta, quarto grau, Talentos do Morro, no Complexo do Alemão. Ao professor Adelmo Nogueira de Oliveira Filho, diretor técnico e faixa coral, sétimo grau, do Instituto Superior em Estudos de Jiu-Jitsu. E ao professor Igor Couteiro, professor de Jiu-Jitsu para todos. Faço menção também ao amigo Silvio Augusto, Relações Públicas do Cidadão em Alerta, ao mestre Gabriel Gabu, presidente da Associação Fire Carioca. Sejam muito bem-vindos à Assembleia Legislativa, assim como ao amigo do meu amigo deputado Yuri Moura, Marcos Castro, jornalista, representando a revista Tatame, o reconhecimento ao grande trabalho que a revista Tatame faz em divulgação do jiu-jitsu, da nossa arte suave, das artes marciais, do reconhecimento dos valores do jiu-jitsu. A todos os membros do meu gabinete, do gabinete da deputada Sara, do deputado Yuri, a todos os funcionários, ao cerimonial da Assembleia Legislativa, TV Alerj, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado. Ao meu amigo Alessandro, está ali, multicampeão, muito bem-vindo, meu irmão. É sempre bom tê-lo conosco em qualquer atividade voltada para o esporte. O meu reconhecimento também da sua trajetória. Sejam todos muito bem-vindos. Eu, de forma muito rápida e respeitosa que sou, e disciplinado, vou passar a palavra aqui aos mestres, depois à deputada Sara, para que a gente possa entregar aqui uma representação dos nossos mandatos, um reconhecimento nesse dia aos mestres aqui presentes, e que possamos fazer uma foto histórica também na escadaria do Palácio Tiradentes e, na sequência, encerrarmos a nossa reunião. Passo, então, a palavra, em primeiro lugar, ao mestre Oswaldo Cupertino Simões Filho, faixa preta, faixa vermelha e branca, para que possa fazer uso da palavra e saudá-lo mais uma vez. Alô. Boa noite, deputado Rodrigo Amorim, é uma satisfação
estar presente nessa solenidade e parabenizar também o Reinaldo Dutra por estar promovendo e dizer que poucas são as chances que nós temos deste reconhecimento. Então, as pessoas, a sociedade, de uma maneira geral, tem uma visão deturpada do que vem a ser o professor de artes marciais. O professor de artes marciais é aquele que tem a obrigação de voltar o seu ensino para o aspecto educacional. O homem pratica a luta em várias etnias há muitos anos. A luta faz parte do homem. O homem é bélico por natureza, luta pelo espaço, luta pela família, luta pelo alimento. E as artes marciais vieram de várias origens, de vários países, né? Especificamente o jiu-jitsu e o judô. O judô vem do jiu-jitsu, né? Dois estilos de jiu-jitsu que foram praticados pelo mestre Shihan Jigoro Kano, que foi o Tenjutsu no Ryu e o Kito Ryu. E isso fez com que ele aperfeiçoasse algumas técnicas na visão dele, pedagogo, né, convidado para ser ministro dos esportes no Japão. Ele achava que a luta deveria ser no sistema Ippon Shobu. Eu vou explicar isso. Na época que ele praticou o jiu-jitsu, na época, era Shinken Shobu. Shinken Shobu significa luta até a morte, até lesar o outro ou matar o outro. E os samurais tinham aquelas armaduras de chumbo. Cair no chão de costa era praticamente morrer. O outro tirava o katana e matava. Ele falou, não, eu não quero isso. Eu quero fazer uma luta em que a pessoa possa praticar, se aperfeiçoar, mas sair vivo, né? Então ele foi a ver o Kendo. O Kendo é aquela luta com espadas, né? E no Kendo não tirava a cabeça do outro. O golpe chegava até próximo do pescoço, próximo da cabeça, e ali se dava o Ippon, golpe perfeito. Tradução do Ippon, um ponto, golpe perfeito. Ele falou, eu vou levar esse sistema para o judô. Então criou o Ippon Shobu, que no judô significa bateu de costas, venceu a luta, não precisa matar o outro. E esse sistema está até hoje. Então foi retirado esse aspecto bélico, né, para o aspecto esportivo no judô, né? Então, não quer dizer que não seja eficiente. O judô tem todas as técnicas. O judô é filho, tecnicamente, do jiu-jitsu. E professor da Gama Filho, muitos anos que fui, campeão mundial universitário pela Gama Filho, primeiro representante do Brasil nas Olimpíadas de Moscou, em 1980, pentacampeão pan-americano e responsável pelo treinamento dos adultos da universidade, de 11 da manhã às 1 da tarde, onde vários lutadores de jiu-jitsu treinavam conosco, né? Se aperfeiçoavam conosco. Então, a perfeita fusão entre o jiu-jitsu e o judô. Eu sempre tive esse pensamento que uma coisa integra a outra, né? A transição da luta de pé, que era o foco do Shihan Jigoro Kano, para terminar a luta de maneira rápida, né? Ele não dava tanta ênfase ao chão. Mas alguns estilos de jiu-jitsu no Japão tiveram êxito sobre o judô Kodokan. Então, ele aperfeiçoou e colocou a luta no solo também, e a transição hoje em dia é perfeita. Então, as duas coisas se encaixam, assim como o jiu-jitsu hoje em dia treina o judô para aprender o Raponokuzushi, as posições de desequilíbrio, a forma de derrubar. Então, tenho vários amigos no jiu-jitsu que muito me honram. Por exemplo, Fernando Pinduca Guimarães, a quem eu peço uma salva de palmas. E por que eu peço essa salva de palmas? Porque ele foi a pessoa que fez o programa do curso de Jiu-Jitsu para se tornar uma matéria no curso de Educação Física da Universidade Gama Filho. Eu fiz o programa Judô 1 e Judô 2, a convite do professor Pedro Gama Filho, quem me trouxe para a universidade, e vários passaram na minha mão para se formar. O André Pederneiras, que foi técnico do Zé Aldo, passou na nossa mão para se formar. Geraldo Bernardes, Eurico Versalhes, Sansão, Alfredo Dornelles, ou seja, estou coroa, né, com 73 anos, mas estou... Então, eu estou praticando desde 17 anos. Então, é uma satisfação poder estar numa noite em que a arte marcial é reconhecida, e reconhecida com integração, com respeito a cada um dos senhores que coloca o seu judogi para passar o seu melhor para o seu aluno, que vem de maneira embrutecida, vem achando que é só bater nos outros, e cabe a nós dizermos, não,
você vai precisar agir na hora certa, reagir, mas no momento exato. Não é para sair batendo em todo mundo. Então você tem que aprender o autocontrole, a disciplina que as artes marciais trazem. Então é uma satisfação estar neste auditório com a visão que vocês têm da arte marcial e que isso perdure por muito tempo. Minha gratidão e um abraço a todos vocês. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado. Parabéns pela fala. Passo a palavra para uma saudação ao grande mestre Paulo César Gomes. Uma honra tê-lo mais uma vez conosco, meu irmão. Boa noite a todos. É uma grande satisfação rever muitos amigos, mestres e professores. A arte marcial é maravilhosa. Eu digo isso porque eu dei aula de judô e jiu-jitsu na prefeitura durante 13 anos, de 2002 a 2015. Então, formei muitas crianças ali dentro desse projeto. Hoje são grandes profissionais formados, né? E me dediquei até o dia de hoje, né? Comecei lá em 64. Hoje, aos 76 anos, continuo ainda no Centro de Treinamento Paulo Gomes, em Realengo, mas é uma satisfação estar aqui junto dos senhores, né? E não tenho mais muita coisa a falar, que eu estou um pouco emocionado, entendeu? Muito obrigado, e o amigo aqui também, guerreiro junto comigo, sou caveira de 79, né? E então, quer dizer, aí retornei aqui vendo o meu amigo. Hoje eu estou bem emocionado. Muito obrigado, muita satisfação estar aqui junto com os senhores. Força e honra. Bora. Parabéns, meu irmão. Bem, passo a palavra ao grande mestre Carlos Alberto dos Santos Dias. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande, mais uma vez, deputado Rodrigo Amorim. Obrigado, meu irmão. Agradeço muito por estar aqui. Agradeço por todos vocês estarem aqui. O que eu posso falar para vocês? Vocês merecem estarem aqui. Cada dia do seu tempo, eu vejo cada carinha de vocês, desde os mais novos até os mais velhos. Sabemos a nossa luta para dar aula, para tirar cada criança da rua. A minha formação foi militar também. Eu dava aula para forças especiais. Então formei muitas pessoas também. E hoje eu estou aqui com todos vocês, e uma coisa que eu acho assim muito maravilhosa, isso eu tenho que falar, ao Reinaldo Dutra, que conseguiu algo que eu estava presente, essa união da família Gracie e com a família Fada. Então, eu não tenho nem como agradecer. Isso foi muito importante para todos nós. Eu sei que cada um de nós gostaríamos de estar aqui agradecendo. Não tem como deixar todos subirem, mas sei que cada um no coração de vocês sabem a luta que nós passamos, cada dia, cada momento. E às vezes a gente nem podemos treinar, mas com a força do jiu-jitsu, nós acabamos estando aqui para saudar o dia glorioso dos professores. Gostaria que o nosso Brasil desse mais valores aos nossos professores, que infelizmente não tem essa chance. Então eu agradeço mais uma vez ao deputado Rodrigo Amorim, deputado Yuri, que não está aqui nesse momento, pela essa grande valiosa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Força e honra a todos vocês. Agradeço de coração a cada personalidade, a cada amigos. Às vezes nós olhamos assim, né? Todo mundo de uniforme, um é capitão, o outro é coronel. Poxa, é uma gama muito grande. Isso não tem preço. Mais uma vez agradeço a todos a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez.
Muito obrigado. Muito obrigado pelas deputado. palavras. Parabéns. Passo a palavra ao grande mestre Luiz Carlos Guedes de Castro. Bora, meu irmão. Cadê o microfone? Tem não? Ali. Boa noite para todo mundo. Vou falar pouco, eu estou resfriado, doente. Para falar a respeito do mestre Fada, eu sou quarta geração do mestre Fada. Iniciei com 10 anos de idade. Tenho 75 anos. Hoje em dia a Fada só tem 3 ou 4. Vivo, um está ali é o Paulo Gomes. Então é um prazer enorme estar aqui, entendeu? Sou presidente da Associação Brasileira Internacional dos Mestres de Jiu-Jitsu. Não vou puxar muito, que é correr com o tempo. Apenas agradecer e desejar a vocês, hoje, um feliz Dia dos Professores. Muito obrigado. Muito bom, meu. Passo finalmente a palavra ao meu amigo, meu irmão, mestre João Carlos Austrégésilo, mestre Ataíde, muito bem-vindo mais uma vez a essa casa, meu irmão. Tá ligado aí, não? Alô? Boa. Prezado amigo e colega presidente dessa iniciativa, Rodrigo Amorim. Eu tenho a dizer a vocês o seguinte: eu fui o primeiro brasileiro a ir aos Estados Unidos em 1963, onde eu plantei a semente do jiu-jitsu, que hoje é o jiu-jitsu brasileiro. Eu fui o primeiro a ir lá. Eu fui a Washington, dei aula numa faculdade em Washington. Depois eu fui para Los Angeles, onde eu dei aula para o CEO da Disneylândia, em Anaheim, na Flórida. Enfim, eu lancei a semente nessa aula, nessa época. Eu era professor da Academia Gracie, onde eu fui um dos primeiros alunos do Hélio Gracie. Nessa época eu era professor da Academia Gracie, eu pedi um espaço, fui para os Estados Unidos, voltei. Quando eu voltei, eu comecei a polvilhar na cabeça dos garotos, o Rório, o Carley, enfim, para os meninos que viviam do meu lado, o Rico vivia no meu colo, enfim. Tanto eu falei que o Carley foi o primeiro a ir para os Estados Unidos. O Rório foi depois dele. O Rório deu aula na casa dele, na garagem. Começou a dar aula lá como mendigo, fazendo ponta, cinema, enfim. Mas acabou vencendo e fazendo o UFC. E o UFC tomou conta do Brasil, do mundo. Hoje eu tenho muita satisfação. Outra satisfação que eu tenho também é de ser um dos fundadores da primeira federação de jiu-jitsu do mundo, que é a federação que o Robson estava como presidente, até antes de morrer, antes da confusão lá com os parentes dele. Enfim, eu fui um dos fundadores da primeira federação de jiu-jitsu do mundo. Ela começou a ser fundada em 67, só foi efetivada em 73. Tive 2 academias, uma em Copacabana e outra em Ipanema. Essa academia de Ipanema, meus queridos amigos, eu vendi para o Pedro Gama Filho, que foi meu aluno e foi faixa preta feito por mim. E eu botei na cabeça dele que ele tinha que fazer o jiu-jitsu na universidade. Ele acabou, através do Pinduca, fazendo isso lá. E disso tudo, eu fico muito contente, e nós temos que agradecer ao povo japonês. O povo japonês, que através não interessa de onde surgiu o jiu-jitsu, foi da Índia, da China, interessa que o Japão adquiriu os ensinamentos, fez um código de samurai que a gente respeita até hoje. Então perguntaram ao sábio japonês, sábio, onde se esconde a alma do povo japonês? Ele respondeu, meu filho, ele se esconde no hálito silvestre das cerejeiras em flor,
a hora do sol nascente. Muito obrigado. Ouça. Passo a palavra à deputada Sara Ponço, que integra a frente parlamentar junto comigo, com o deputado Yuri Moura e outros deputados nessa casa. Deputada Sara Ponço. Boa noite a todos. Bom, é uma enorme satisfação estar aqui com todos vocês nessa noite, num dia que traz o reconhecimento que as artes marciais precisam e merecem, né? É uma satisfação estar compondo aqui a mesa, ainda mais como uma figura feminina, que a gente sabe, pelo menos nós mulheres, né? É a minha intenção. Eu entrei para a política, na verdade, por enxergar a política como uma ferramenta de transformação. E da mesma forma eu enxergo o jiu-jitsu. Eu tenho pouco tempo de jiu-jitsu comparado aos mestres e todos aqui presentes, mas eu enxerguei o jiu-jitsu como uma ferramenta de transformação e principalmente de defesa pessoal para as mulheres. A gente sabe o quanto as mulheres precisam disso, o quanto o esporte e a luta pode transformar a nossa vida, tirar as pessoas da depressão, tirar os jovens das drogas, o quanto isso traz disciplina. Eu sou uma mãe que tem 2 filhos, o mais velho com 8 anos, o mais novo com 6. E desde bem bebezinho eu coloquei eles no jiu-jitsu, porque eu entendo o quanto o jiu-jitsu tem para ensinar, o quanto o jiu-jitsu tem para trazer disciplina. E o jiu-jitsu me ajuda muito na minha vida materna, me ajuda muito na minha vida como mulher. E hoje, como parlamentar, eu não poderia fazer diferente, a não ser integrar essa frente parlamentar e incentivar, dar cada vez mais visibilidade e que cada vez mais mulheres se empoderem do que essa arte tem para nos ensinar, nos empoderar. E é uma satisfação enorme estar aqui com todos vocês. Queria anunciar também a presença da Luciana Pereira Lopes, que é faixa preta no Ideal Jiu-Jitsu, professora do projeto Empoderadas, que dá aula no 19º Batalhão de Copacabana. É uma honra ter a sua presença aqui e como mulher, de mulher para mulher, que a gente possa cada vez mais dar essa visibilidade e incentivar outras mulheres a entenderem e tirarem, né, esse ideal que tem, que eu entendo que, assim como a política é majoritariamente de homens, mas que cada vez mais mulheres entendam a força que o jiu-jitsu pode nos trazer, e as artes marciais no geral. Então, muito obrigada e agradeço aqui Muito bom. a oportunidade. Bem, vou passar a palavra novamente aqui para o mestre Oswaldo, e depois, na sequência, o cerimonial para anunciar os mestres que receberão uma singela homenagem. Agradeço, deputado. Não posso deixar passar em branco o dia de hoje, que é o dia do professor. E nas lutas, no jiu-jitsu e no judô, tem a figura do sensei. Então, a cultura do povo japonês é a cultura da hierarquia, do hitsurei, da saudação, ganhando ou perdendo. Quem é o sensei? Sensei significa significa antes, sei significa vida. Então, sensei é aquele que tem o conhecimento antes da vida. É aquele que vem preparar a gente para a vida, que vem trazer o seu conhecimento até de outras vidas, para colaborar com o aperfeiçoamento de cada um. Então, no Dia dos Professores, esta cerimônia é totalmente bem-vinda e saúdo a todos os sensei, aqueles que são do jiu-jitsu, do judô, do karatê e da política, que está enxergando o valor da arte marcial. Muito obrigado. Muito obrigado. Linda palavra, meu querido amigo mestre Oswaldo. Passo a palavra para o cerimonial para anunciar os mestres, os grandes mestres. E, na sequência, peço que todos desçam, inclusive eu e a deputada Sara, para proceder à homenagem. Obrigada, deputado. Boa noite a todas e todos. Anunciamos que, ao término desta solenidade,
Todos os atletas deverão se dirigir à escadaria da entrada do palácio para uma foto oficial e, em seguida, o gabinete fará a entrega do certificado dos senhores. Neste momento, serão chamados grão-mestres que representarão a todas e todos. Peço ainda, gentilmente, que os aplausos sejam ofertados após o último nome do grão-mestre aqui chamado. Convido grão-mestre Alexandre Martins Rocha, grão-mestre Alexandre Paiva Cardoso, grão-mestre Carlos Alberto dos Santos Dias, grão-mestre Celso Pereira da Silva, grão-mestre Celso Salmeira do Nascimento, grão-mestre Eduardo Gomes Viana, grão-mestre Farid Rani, grão-mestre Fernando Pinduca, grão-mestre João Carlos Altregésilo de Ataíde, grão-mestre Júlio César Pereira, grão-mestre Luiz Carlos Guedes de Castro, grão-mestre Paulo César Gomes, grão-mestre Pedro Ferreira, grão-mestre Reinaldo Dutra, grão-mestre Ronaldo Santos, grão-mestre Tarcísio Moreno e grão-mestre Osvaldo Cupertino. A eles uma salva de palmas. Quero chamar meu amigo Rafael. Cadê o Rafa? Queria aproveitar a presença dos mestres aqui, para a gente quebrar o protocolo de forma muito rapidinha. E aí, cadê o... Onde é que está o diploma também? Está onde? Tá aqui. Os outros dois. Eu queria chamar as duas Saras aqui. Primeira Sara, minha assessora. E aí eu faço uma referência também ao meu amigo, meu irmão, vereador também do Rio de Janeiro, vereador Chagas Bola, professor, mestre de jiu-jitsu, que é um grande entusiasta. Então, tudo que eu faço com jiu-jitsu também, tanto eu quanto o mandato do meu irmão, o vereador Rogério Amorim, tem sempre o braço, a parceria com o Chagas Bola, que é um entusiasta do jiu-jitsu, e manda também um abraço, um reconhecimento a todos os professores, mestres aqui hoje. E chamar a outra Sara, a deputada Sara Pôncio. Eu queria fazer a entrega do certificado para minha Sara, minha assessora querida, praticante de jiu-jitsu. Então, com muita honra, condecorar uma mulher importante na minha vida, no meu mandato e também nas artes marciais.
E queria aproveitar a presença de todos os mestres. Cadê o mestre Pinduca? Está aqui. Para que a gente possa entregar também para a deputada Sara Pôncio o reconhecimento. Está aqui, deputada Sara. E fazer nesse momento, pedir que o mestre Pinduca faça a entrega da faixa azul para a deputada Sara Pôncio. Meu professor, meu amigo, meu irmão Rafael deu a faixa azul a Sara. Então, junto com o mestre Ataíde. Tem um método antigo passar no polonês aqui, né? O diploma da confederação. Tá lá já. Já tá lá? Então, ó, recebendo a faixa aí do mestre Ataíde, mestre Pinduca. Parabéns. Ô mestre, seguindo a tradição, a gente tem que saber se vai ser uma queda agora ou se a gente improvisa um corredor polonês aqui para ela passar e ser batizada. Mas, ó, parabéns. Deixa ela. Parabéns, Saras. Muito bom. Aproveitar a presença de todos os mestres aqui. Obrigado, tá, meu irmão? Esquece de mim, não. Cadê o mestre Vinícius? Vem pra cá, meu irmão. Ao invés de uma queda, podia ser só um abraço. Podia ser de leve, né? Tempo... Sorriso, cadê o sorriso? Chega aí, sorriso. Obrigado, tá? Muito obrigado. Queria convidar a todos para que a gente possa fazer uma fotografia lá no histórico, na histórica escadaria do Palácio Tiradentes. Como eu falei, esse palácio foi o protagonista de grandes momentos da história do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. Então, a convidar todos os professores, professoras presentes aqui, o meu respeito ao jiu-jitsu, o meu respeito nesse dia do mestre a todos os senhores e senhoras professores que mudam a vida das pessoas e reconhecem nas artes marciais um caminho para tirar a nossa juventude da droga, para colocar disciplina, para colocar os nossos jovens no caminho certo. Esporte é vida, viva o jiu-jitsu, parabéns a todos. Muito obrigado pela presença. Chamar a professora para estar aqui conosco. Professora, vem para cá, professora. Vem para cá, professora, conosco. Sobe rapidinho para encerrar lá em cima. Professora, mestre. Vamos todos lá tirar a fotografia? Tirar a fotografia lá fora? Obrigado a todos mais uma vez. Depois a gente retorna, encerra a sessão, entrega ali o certificado para cada um. Muito obrigado a todos, tá? Vamos lá fora fazer uma foto histórica que o nosso jiu-jitsu merece. Encerra lá, aí depois você vai lá pra fora. Por aqui, ó. Vamos por aqui, por aqui. Vou fazer o encerramento ali. Vai encerrar, já tá voltando. Pro protocolo. Bora. Tem que encerrar aqui em cima, né? Bem, cumprindo o protocolo, declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. A gente vai celebrar ali fora, entregar o restante dos certificados de presença.
mas fica aqui o nosso reconhecimento, respeito ao jiu-jitsu, a todo o trabalho de todos os professores, todos os mestres, todos os grãos-mestres que aqui estão. O agradecimento a todos do cerimonial, a forma rápida que nós fizemos esse encontro hoje. Agradecer mais uma vez aqui ao mandato do deputado Yuri. Muito obrigado pela parceria, que seja a primeira de muitos que a gente faça em prol do jiu-jitsu. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão. Uma boa noite a todos. Os